o mercado editorial para questões de livros ainda é muito apertado, com a nossa condição social, torna-se de alguma forma uma espécie de proibitivo para que você acorde e sonhe em ter um livro físico publicado. Eu falei com mais de 5 ou 6 editoras, de grandes editoras a pequenas editoras, todas elas foram unânimes: não podemos fazer isso. Ou porque não podemos fazer isso porque não sabemos se realmente o livro vai vender, ou não podemos fazer isso porque os custos envolvidos na produção não nos ajudam a ter que fazer esse trabalho antes de ter um valor. Sejam bem-vindos a todos à nossa primeira conversa organizada pela revista Academos. A conversa irá obedecer às seguintes atividades: apresentar a biografia do autor numa primeira fase, convidar depois o orador a cumprimentar os participantes e logo a seguir haverá um espaço de conversa entre o orador, quer dizer, o convidado, o escritor convidado e o moderador, e logo depois abrir-se-á um espaço para a intervenção dos primeiros 5 participantes, caso surjam, e no final teremos as considerações finais. Boa noite a todos. Passo a apresentar a biografia do Nelson Nhankal. Nelson Lázaro Nhankal nasceu em 1995 no distrito de Inhassor, província de Inhambane. É licenciado em Química pela Universidade Eduardo Mondlane. Escreve os textos desde o ensino primário. É autor dos seguintes contos: Encontro com Deus, Sentimento Ilícito, De Menina a Mulher aos 14, e de uma coletânea de poemas inéditos escritos de 2012 até 2022, intitulada Mas Afinal, Quem Sou Eu? E voltou a dizer o moderador. Boa noite a todos. Neste momento vou convidar o nosso orador, o Nelson Nhankal, para cumprimentar a todos os participantes nesta nossa conversa. Nelson, por favor. Boa noite a todos, aqui Nelson Nhachali, não Nhakale, de como está sendo pronunciado. Obrigado pelo convite, espero que estejam todos bem aí dos vossos lugares. Vamos a esse dedo de conversa, que espero que seja muito interessante e sirva de alguma forma para despertar ou incentivar mais trabalho do vosso lado. Muito obrigado. Vamos a isso. Bom, Nelson, muito obrigado. Nelson, o nosso tema para a nossa primeira conversa é desafios e superações na escrita do primeiro livro. Vou iniciar a nossa conversa perguntado sobre a primeira pergunta: desafios. Quais os desafios que os novos autores têm na escrita do seu primeiro livro? Bem, respondendo talvez não de forma muito direta, em termos de desafios para escrever o seu primeiro livro, muitas das vezes começa com como é que eu hei de escrever. Eu tenho as ideias, mas muitas das vezes achar a primeira palavra para iniciar o texto costuma ser um grande desafio. Custa saber começar a escrever, e para transformar em livro vem outros desafios que talvez vamos abordar ao andar do tempo, mas eu acho que o primeiro desafio para produzir-se um livro é primeiro mesmo a parte de como começar a escrever, para não falar da busca de informação que vem depois de ter o texto escrito, informações de o que é editora, quem é a editora ideal, o que é que você vai definir o que é que você vai usar para definir uma editora ideal, quais são os requisitos e entre outros aspectos que no nosso país em particular não são muito assim fáceis de ter essas informações e avançar. Muito obrigado, Nelson, pela resposta à primeira pergunta. Vou prosseguir com a segunda pergunta. Quando estive a apresentar a biografia, anunciei o Nelson como autor de vários textos, o que revela ter passado por vários desafios. Como escritor, posso dizer, já firmado no mercado literário, como é que pode olhar para estratégias de superação dos desafios na escrita do primeiro livro? Como superar os desafios na escrita do primeiro livro? Uma das primeiras formas é a autenticidade, não é? E autenticidade e objetividade naquilo que você pretende. Vamos em parte. Muitas das vezes, quando começamos a escrever, mal sabemos qual é o destino final daquilo que estamos a escrever. Muitas vezes
é só um rascunho, é só uma brincadeira que estamos a fazer. Então, de alguma forma, fica difícil dizer exatamente, falar do livro como tal, como produto final, um livro, porque muitas das vezes são poucos que começam a escrever já com ideia de que esse trabalho que estou a escrever vai terminar em livro, ou tem que terminar em livro. Muitas vezes estamos só a escrever como uma mera forma de se expressar. Então é aí onde entra a autenticidade. Quando eu falei da autenticidade, é preciso aqui que tenhamos esse sentido de querer fazer algo que nos identifica, algo que realmente eu estou lá a fazer de corpo e alma, diga-se. Isso ajuda-te a escrever algo que realmente você vai conseguir colocar o teu pensamento, as tuas ideias, e o todo outro conjunto de elementos que se precisam para que você consiga ter esse produto final que estamos a falar do livro, mas que em algum momento o propósito numa primeira fase não é exatamente um livro, é só escrever, se exprimir e deixar também a sua pegada nesse ramo de escrever. Então, depois de ter o produto, porque você foi autêntico, você foi profundo o suficiente para se identificar com o produto final, aí sim você vai começar a ter as ideias de não, então eu posso publicar isto, então eu posso transformar esse manuscrito em um livro, por exemplo. Então, aí eu acho que a autenticidade, no momento em que estamos a começar a escrever, diz muito sobre o produto final que nós vamos ter. Ideias fortes e princípios que vão ajudar-me a escrever aquilo que realmente quero escrever. E em forma de estratégias, as estratégias que muitas das vezes podemos usar, uma das estratégias é ir com calma, não é? A calma, muitas das vezes, a paciência, muitas das vezes é uma grande aliada de bons e grandes resultados no final. Então, ter essa calma, essa paciência, os pés no chão, ajuda de alguma forma a ultrapassar alguns desafios no momento da escrita. E depois, no momento já de transformar o manuscrito, o que está lá no papel, no caderno, no computador, no telefone, em um livro. Aí entram outros elementos que viram um grande obstáculo para nós moçambicanos, porque o mercado editorial para questões de livros ainda é muito apertado. Com a nossa condição social, torna-se de alguma forma uma espécie de proibitivo para que você acorde e sonhe em ter um livro físico publicado. Porque as questões financeiras e os valores que as editoras exigem ou cobram pelo processo de transformação de um manuscrito para um livro são valores que de alguma forma ficam muito acima da nossa capacidade de conseguir financiar esse processo. Muito obrigado pelas suas respostas, são mesmo respostas diretas. Continuando com a nossa conversa, acabou tocando aqui num aspecto muito importante, quando referia ao mercado editorial. Falou aqui dos desafios que este mesmo mercado constitui. Face a essas dificuldades editoriais, a estes desafios editoriais, como é que os novos autores devem se reinventar, de modo a se firmar neste mesmo mercado literário? Tem um ditado que é não arrisca, não petisca. Então, você quer, então, por favor, arrisque. Arrisque mesmo quando as probabilidades tendem a fazer parecer que estás a entrar numa cilada. Digo isso porque quando você começa a pensar nos custos que você vai ter para produzir o seu livro e começar a se perguntar, como novo autor, será que eu tenho mercado suficiente para vender este livro depois, conhecendo a nossa realidade? Aí você pode começar a pensar em querer desistir, porque a resposta mais óbvia que você pode dar a si mesmo é que eu hei de investir, mas depois não hei de ter retorno do valor investido. Então será um prejuízo para mim. Então aí entra a questão de, como costumo dizer, é por amor à camisola. Então você, como escritor, quer entrar nesse ramo, não vai entrar sem ter que viver dentro desse mar de desafios e conseguir nadar dentro dele. Você precisa desenvolver as capacidades, habilidades, convicções tão fortes, capazes de arriscar-se, jogar-se dentro desse mar e ajudar a nadar com os outros, quer dizer. Você começa a nadar com os outros na esperança de que amanhã a nossa presença
o aumento dos escritores a cada dia, o interesse que os jovens vão tendo a cada dia pelo ramo, consiga criar um impacto, um efeito dominó que vai fazer com que o mercado literário seja visto de outra forma, consiga também ser um mercado que vende, um mercado capaz de responder ao investimento que é feito para conseguir-se ter um livro. Em resumo, é arriscar-se, entrar no jogo e jogar. Não vai ser uma partida fácil. Posso dizer que você está entrando numa partida sem árbitro, sem balizas, mas você precisa de alguma forma ser-se vitorioso do jogo. Então, por favor, entra, joga, dê tudo de si, acredite em si mesmo e pronto, faça acontecer. Bom, Nelson, partindo das respostas que deu a esta pergunta, podemos concluir que muitas das editoras, ou seja, o mercado editorial neste momento é capitalista, ou seja, só tem possibilidade de publicar quem tiver fundos para poder investir. Nesta senda eu poderia fazer a pergunta: e onde é que ficam os autores que não têm possibilidade de publicar, de se autofinanciar para poder publicar o seu livro, mas que apresentam uma qualidade, podemos dizer assim, uma qualidade literária apreciável? Onde é que ficam esses autores? Enquanto isso, vou alertando que para os nossos participantes nesta conversa, preparem as suas questões, porque daqui a instante, vamos abrir espaço para as intervenções. Respondendo à pergunta, onde é que ficam? Eu acho que ficam nas suas gavetas, nos seus murmúrios, nos seus apetites que nunca são satisfeitos. Eu digo de alguma forma que, pela minha experiência, se não tens o capital, não vais ter o seu livro publicado. E isto porque eu no momento que estava à busca de editoras para publicar o meu primeiro livro, eu falei com mais de 5 ou 6 editoras, de grandes editoras a pequenas editoras. Todas elas foram unânimes. Muitas das vezes eu trazia a proposta de eu confio no meu livro, eu acho que é bom, o meu livro vai vender. Então eu vos desafio a editarem o livro, publicar, e depois da venda do livro vocês retiram a vossa parte. A resposta sempre foi: não podemos fazer isso. Ou porque não podemos fazer isso porque não sabemos se realmente o livro vai vender, ou não podemos fazer isso porque os custos envolvidos na produção não nos ajudam a ter que fazer esse trabalho antes de ter um valor. E de alguma forma sempre a resposta é que tens que ter o fundo para conseguir ter o seu livro. Então, se não tens o fundo, você não tem escolha, meu. Se não tem fundo, a tua escolha é organizar-se, nem que leve 1, 2, 3 anos para publicar o seu livro, ou fique nos lamentos até que o mercado mude, se alguma vez chegar lá, né? Agora, a outra opção, além de levar a eternidade que a tua condição financeira te leve a levar, passa-me a redundância, é a ideia de bater as portas em algumas pessoas, empresas que acham que talvez podem ajudar a financiar o teu trabalho. Que a minha experiência, não sei se existem pessoas com essa vontade, ou eu ainda não conheci essas pessoas. A outra, existe no país algumas organizações que fazem lançamento de alguns concursos, como prêmios literários, alguns concursos por aí, que você pode concorrer e com sorte consegue ganhar. Bem, isso depende da qualidade do teu produto, mas também de alguma forma, infelizmente, o nosso país é aquele que tudo funciona com padrinho aqui e acolá. Então, às vezes mesmo esses prêmios literários, esses concursos que de alguma forma podem aparecer, você, com tua qualidade, ainda é possível não entrar. Então, tem que ir lá ciente disso. Estou a falar disso mesmo para não deixar as pessoas com aquele ar de que, pronto, concorri, então eu tenho qualidade, então hei de ser escolhido ou serei o vencedor. Você precisa sempre ter os pés no chão quando entra nessas jornadas, e para evitar decepções futuras, porque o que acontece, você vai com uma expectativa e tal, de que não, eu serei vencedor daquele concurso, daquele prêmio, alguma coisa do gênero,
e depois não ganha e se acha injustiçado. O risco aí é você desistir dos seus sonhos. Então, por favor, mesmo que entre nesse tipo de anúncios, eventos ou concursos, vá com calma, com os pés no chão e espere por tudo, porque esse país é esse país. Muito obrigado, Nelson Nhachale, agora sim, Nhachale, pelas respostas que pudeste aqui deixar. Neste momento, vou abrir o espaço para os nossos participantes poderem fazer perguntas para o nosso orador poder responder. Neste momento, os nossos caros participantes podem fazer perguntas. Eu vou abrir espaço, eu havia planificado 5, mas vou abrir espaço para no máximo 6 pessoas para poderem fazer as perguntas ao nosso orador. O espaço de pergunta foi aberto e a primeira pessoa, o primeiro participante que fez pergunta foi a jovem Alminda e disse o seguinte, perguntou o seguinte: fugindo um pouco do tema, gostava de saber como surge o interesse pela escrita. E depois seguiu o outro, veio outra pergunta de Miro, que dizia o seguinte: olhando para trás, sobretudo no processo de edição do teu primeiro livro, o que faria de diferente na escrita do teu próximo livro? E depois interveio o autor a responder a pergunta da Almina. Disse o seguinte: Meu amor pela escrita surge ainda no primário, eu acho, porque me lembro que ainda na primária eu já preferia, por exemplo, fazer textos declamando aqueles poemas bonitos que andavam por aí no livro de quarta classe do antigo currículo. Por aí na 10ª eu já andava por aí declamando muitos poemas do livro da 10ª classe. Na 11ª, 12ª eu fui me bebendando de poemas e um amigo acaba me desafiando a escrever um poema. Depois de ver o quão fascinado eu andava com os poemas, ele acaba me desafiando a escrever um poema. E assim começo a escrever poemas e com o tempo, muito tempo depois, de 2012 até 2019, não parei de escrever poema e 2019, 20 por aí, começo a gostar de ler contos, histórias. Então, de novo, pelo fascínio que tive com esse ramo, começo então a escrever também o meu primeiro conto. E de lá para cá, estou fazendo muito conto, muito poema. Então, é uma coisa meio que vem desde criancice, meninice, muitas das vezes alguns hábitos bons que nós carregamos são cultivados desde lá. E seguiu respondendo às perguntas, agora respondeu à pergunta de Miro e disse o seguinte: indo especificamente no processo da edição do livro, bem, uma das coisas que me deixou um pouco assim agastado no processo da edição do meu livro é, por exemplo, a questão de organização para o evento do lançamento do livro. Não foi assim tão uau, tão em popas como eu podia desejar. Então, com a experiência que tive, eu acho que agora faria bem diferente e melhor o lançamento do meu livro, principalmente o primeiro, porque o meu primeiro livro teve 2 lançamentos, fiz lançamento em Maputo e fiz outro em Açoro. O de Açoro eu já tinha experiência de Maputo, então fiz melhor algumas coisas lá, mas no processo todo eu diria que o processo de lançamento eu faria muitas coisas diferentes. Outra coisa que não fiquei assim tão encantado é com o processo de revisão linguístico, por aí, correção de alguns aspectos, e de alguma forma, se fosse possível devolver o livro ou voltar no tempo e fazer a reedição, alguns aspectos desse ponto de correção linguístico eu poderia fazer um pouco melhor e diferente. Depois dessa intervenção, interveio um dos participantes, que chama-se Mavui, e disse o seguinte: saudações ao orador e ao moderador e parabéns aos dois pelo trabalho. É uma honra participar deste debate. O meu nome é Vicente e sou escritor. O que o Nelson acha da relação escritor-leitor em Moçambique? Quero dizer, há tantos leitores para um mar intenso de livros e escritores emergentes no país? E o que tem a dizer
da relação escritor-comprador? Foi uma pergunta muito relevante e muito importante. Antes de seguir com as respostas, a Almina voltou a fazer a seguinte pergunta. É sabido, infelizmente, que em nosso país o hábito de leitura é bem baixo. O que acha que pode ser feito para combater esse cenário? E não foi diretamente a responder essa pergunta, ele respondeu a pergunta de Mavoi e disse o seguinte. Viva, meu caro. Em relação à relação escritor-leitor em Moçambique, eu diria que é uma relação que, quando você consegue apostar no uso das redes sociais como seu meio de comunicação e interação com esses leitores, com esse público, você consegue ter um bom resultado, ter uma boa avalanche de leitores. É bonito. Uma das coisas que me faz eu continuar a escrever tanto e tanto é mesmo porque eu acabei criando uma página do Facebook e tem leitores famintos lá que todos os dias querem ler. Tem, por exemplo, a Mana Acha, é uma grande escritora nova, e ela usa muito as redes sociais para a divulgação do seu trabalho. Ela tem um mar de leitores lá. Então, diria que apostando as redes sociais, você consegue ter uma boa relação é uma boa relação escritor-leitor. Agora, há uma relação escritor-comprador, aí é outra conversa. Digo outra conversa porque, começando desse mundo digital, tem o Facebook é o mais badalado, mas, por exemplo, tem o WhatsApp. Em algum momento eu acabei deixando de publicar as minhas histórias lá no Facebook, publiquei só no grupo do WhatsApp. E para estar lá dentro do grupo do WhatsApp eu cobrava algum valor mensal. Acredite, dos cerca de 1000 leitores que tenho lá na página do Facebook. No WhatsApp só consegui levar 10 para lá. Então significa que para comprar esse produto ainda temos um grande problema no país. Imagina já quando é para comprar um livro. Então temos um contexto de pessoas que de alguma forma tendem a querer ler, gostam de ler, mas de alguma forma ainda não percebem que é preciso investir para ler, ainda não percebem que a leitura é um investimento, faz um bom muito grande para si mesmo como leitor. Então precisa ser, isso é bom, você precisa investir nisso porque te faz bem. Então as pessoas ainda não têm essa percepção de que a leitura é algo bom, valioso, nobre, que acrescenta algo na pessoa. Então, se ainda não tem essa percepção, então ninguém investe nisso. É por isso que a relação já como escritor-comprador, você tem uma relação muito pequena. Mas como leitores, assim, no geral, eu diria que estamos em um caminho um pouco bom, principalmente se você consegue engajar a pessoa nas redes sociais. Nelson, vou pedir também para que responda a pergunta da Almina Matola para fecharmos a nossa conversa, para irmos às considerações finais. O hábito de leitura no nosso país é claramente muito baixo, principalmente entre jovens. Eu vejo na minha página, a maior parte dos meus leitores são acima de 30 anos para frente. 30 até talvez é pouco. A maior percentagem de leitores que tenho está na faixa 45 a 50 por aí. São pessoas crescidas. Entre jovens, você não tem jovens a querer ler. Então, o que é que pode-se fazer para mudar esse cenário? De como eu referenciei em algum momento lá atrás, o que nós somos muitas das vezes parte de lá. Da nossa meninice. Nós vemos o costume que os europeus têm de ler história para os seus filhos, para dormir. Em algum momento achamos aquilo fofo, mas em algum momento também parece um pouco ridículo, por causa da nossa realidade. Então, um dos primeiros aspectos que devem mudar é criar o hábito de leitura ainda na criança. A criança tem que crescer sabendo, gostando da literatura. Primeiro o pai lendo para a criança e depois a criança sozinha vai querendo ler. Então isso vai nos ajudar a ter um futuro, uma geração que consegue ler e se interessa pela leitura. Agora, só para ler o seu próprio caderno é um problema para esses adolescentes, para esses jovens de agora. Então, você que vive aí entretido com escrita, leitura, os teus amigos te olham, mas esse aqui vai para onde? De como falasse ultimamente. Então, eu acho que um ponto para mudar esse cenário é nós, como jovens, começarmos a mudar o cenário para os nossos irmãos mais novos, para os nossos filhos, começar a desenvolver o hábito de leitura neles ainda criança.
ter clubes de livro, clubes de leituras. As escolas devem massificar o processo de leitura, incentivar a leitura, a escrita, ter laboratórios de escrita, laboratórios de clube de leitura dentro da escola. Isso ajuda de alguma forma. Então, mas muitas das vezes e no geral mesmo, começa desde criança. Então temos que trabalhar as bases. Depois dessa intervenção, interveio o Dudu de Cristina, um dos participantes deste encontro, e disse o seguinte: boa noite a todos, sou Dudu de Cristina e falo a partir da Vila de Moeda, província de Cabo Delgado, aqui no fim de nós. E creio que não devemos esperar que todos possam ler o que se escreve, se a educação, o processo de ensino-aprendizagem não possibilita para que os alunos gostem de ler, para a sociedade pode ser um pouco difícil. Os escritores não devem esperar que todo mundo os leia, eles devem procurar ter algumas pessoas que leiam e aprendam verdadeiramente a partir das suas ideias, mesmo que sejam 2 pessoas, por exemplo. É muito bom desde que aprendam alguma coisa. Essa foi a intervenção de Dudu de Cristina e o autor respondeu a essa intervenção dizendo: esperar até podemos ou devemos esperar, há que se sonhar. Mas sim, temos que seguir com o que temos. Falei que na página tenho leitores famintos que não me deixam descansar, mas quando condicionei a leitura ao pagamento de um valor simbólico, literalmente sumiram, mas não acusei e vamos trabalhar nesse aspecto. Disse ainda, foi perguntado pela editora o seguinte: os livros que o autor tem, qual está disponível caso a nossa comunidade queira adquirir? Ele disse: o livro que está disponível é o Sozinho, que é o título do livro, e está ao preço de 700 meticais. E ele tirou uma fotografia, deixou o vídeo aqui a rolar. Esse foi o vídeo que acompanhamos. Depois ele também deixou aqui, disse que o resto dos trabalhos estão em books, em PDF, e deixou sozinho 700 meticais. Se for para ser feliz, está 280 meticais. Convencido com as escolas, 250 meticais. A moça lá do bairro, 500 meticais. Mas afinal, quem sou eu? Coletânea de poema, dá 150 meticais. Um encontro com Deus, 400 meticais. Sentimento ilícito, 250 meticais. E no final tem de menina a mulher, aos 14, de 300 meticais. Isso sim, 300 meticais. Então ele deixou aqui o seu catálogo pessoal e depois disse: quase todos os contos estão disponíveis na minha página no Facebook, Nelson Nhanchal, Contos de Poesia. E logo depois a editora, para encerrar este evento, interveio e disse o seguinte: caros participantes, gostaria de expressar minha profunda gratidão a todos vocês por se juntarem a nós hoje nesta enriquecedora conversa sobre os desafios e superações na escrita do primeiro livro. Foi uma honra ter a presença aqui de um escritor e poeta, o escritor Nelson Nhanchal, que compartilhou conosco as suas valiosas experiências. De facto, a jornada da escrita é repleta de obstáculos, mas também de momentos de grande satisfação e realização. Ouvir sobre as lutas e vitórias do convidado certamente inspirou a todos nós a perseverar em nossos próprios caminhos literários, em nossas jornadas de escrita. E em nome da editora e da revista Academos, agradeço de coração a cada um de vocês por sua participação ativa e engajada. Esperamos que este evento tenha sido tão significativo para vocês quanto foi para nós. Continuem escrevendo, continuem lendo e explorando o mundo literário, o mundo das palavras. Muito obrigado a todos e até a próxima. Espero que em breve voltemos a nos reunir neste espaço, que é um espaço de aprendizagem e também é um espaço que nos motiva, que nos desafia a ver o mundo literário como um caminho que nós também podemos trilhar. E até a próxima. E quem tiver essa inspiração, não deixe de seguir escrevendo e conosco pode fazer possível o seu projeto de escrita e publicação de um livro. Muito obrigado a todos.